O que nós estamos vendo é algo que poderia se chamar de normalização. Como eu falei, a esquerda dominou de tal maneira que conseguiu-se chegar à modificação do senso comum, que era o objetivo inicial de Antônio Gramsci. Gramsci não tirou isso do nada. O que acontece é que só conseguiram esse tipo de normalização os regimes claramente fascistas, que já abordei em outros programas. Na Alemanha e na Itália, por exemplo, foram conseguidos essas normalizações de maneiras diversas. Na Alemanha, de uma forma um pouco mais abrupta mas também pacífica, ao qual se dá o nome de Gleichschaltung, que significa coordenação, quer dizer, coordenar todo o país de maneira tal que todo mundo só pense aquilo que o partido nazista queria. Pense com a cabeça de Hitler. Como eu disse, o ideal seria o que já falou Hermann Göring na época: eu não tenho consciência, minha consciência é o Führer. E na Itália conseguiu-se às custas de mais trabalho, de mais tempo, mas também de forma pacífica. E é daí que Gramsci, provavelmente, não tenho certeza, retirou o nome consenso. Porque a primeira fase do regime fascista, de 22 a 27, era um regime ainda, pode-se dizer, democrático. Existia um parlamento, existia tudo funcionando razoavelmente bem. De 27 é que Mussolini, então, deu o golpe final e substituiu o parlamento pela a Câmara das Corporações, em que o universo não era mais o mesmo de um parlamento eleito diretamente pelo povo, mas sim das corporações de ofício. Um retorno à Idade Média, mais ou menos, às guildas. Tudo correu muito bem, a Itália cresceu muito e criou-se então o que se chama hoje em dia, historiadores chamam de época do consenso, em que a Itália inteira apoiava Mussolini, inclusive socialistas e até grande parte do Partido Comunista reconhecia publicamente os grandes ganhos obtidos pelo fascismo. Note-se mais uma vez a semelhança com o que está acontecendo aqui, porque realmente o Brasil é o Brasil grande, que os militares não conseguiram fazer, porque eram sérios e honestos. É diferente. Conseguiram sim muita coisa, mas não o que hoje está se conseguindo. Um simulacro de Brasil grande, mas no qual todo mundo acredita, quer dizer, grande maioria, todo mundo não. E que há um consenso a respeito, como eu falei há pouco, o que é normal é o discurso leninista, gramscista, que tomou conta do país. Qualquer coisa fora disso é anormal. Mas isso não está apenas em absoluto na mídia. Eu chamei mais a atenção da mídia, e vou dar um exemplo agora de como eles agem, mas está em todos os lugares.
está nas universidades principalmente. Notem que ao se referir ao movimento e ao governo dos militares, o que se chama? Substitui-se 21 anos por uma palavra: ditadura. Todo mundo já sabe o que é ditadura. Pronto. Você basta entrar numa reunião social e dizer do tempo da ditadura, todo mundo acha que já sabe o que é. Inclusive gente que não era nem nascida, nem sabe o que aconteceu naquela época, nem sabe o porquê os militares tomaram o poder. Mas sabem que foi uma ditadura. Basta esta palavrinha. Quem pergunta já se torna suspeito. Mas que negócio foi esse? O que aconteceu no Brasil na ditadura? Bom, como é que você pergunta uma coisa dessa? Todo mundo sabe. Foi uma coisa horrorosa? Não, o próprio curioso, às vezes nem com intenção de nada, apenas de saber, que faça uma pergunta, ele já é visto como suspeito de ser contra o consenso, contra a normalização da linguagem e a normalização do pensamento, que está se conseguindo no Brasil muito melhor do que foi conseguido, inclusive, por Mussolini. É preciso fazer constar aqui que nenhum regime comunista conseguiu isso. Nenhum. O que se conseguiu na União Soviética, na China, foi matar milhões para conseguir que os que sobraram ou eram já convencidos ou ficaram caladinhos para não ser mais um a ser fuzilado. Isto é a realidade dos países comunistas. Mussolini, não é verdade que tenha sido uma flor de criatura, prendeu muita gente, mas ele não precisou matar nem 1000 pessoas, talvez. Ele conseguiu convencer o povo italiano ao consenso. Pronto, já sou fascista, não há problema. Todo mundo já vai dizer: olha, esse cara é fascista, está defendendo o Mussolini. Não, eu estou contando a verdade. Isso está nos livros de história. A verdade é essa. Se é bom ou ruim, aí é uma outra conversa. É claro que eu não quero viver numa ditadura fascista com uma polícia secreta seguindo meus passos, seja fascista, seja comunista, seja nazista, seja o que for. Esse site aberto, que se chama a irmã boa, a gêmea boa de Raquel Sherazade, é um espaço para as pessoas com pensamento oposto ao dela. Nosso objetivo não é ofendê-la, é fazê-la apenas pensar o quanto suas opiniões são surreais e também não sermos processados, diz aos risos alguém lá. Quer dizer, notem bem, eles querem que ela pense e que se convença de que está errada, de que ela é uma anormal. Ela não foi normalizada pelo processo de normalização ou de consensualização ou Gleichhaltung à brasileira. Então, agora, aliás, esta é a ação natural de toda a esquerda gramscista. Você não está pensando direito. Pronto, acabou. Os sujeitos, quando não está seguro do que sabe e emite uma opinião contrária, ele é imediatamente deparado com isso. Você não está pensando direito. Você tem que aprender a pensar, porque só eles sabem. Que, aliás, é uma maneira de se denunciar que não sabem coisa nenhuma, porque o que eles sabem é um raciocínio falso, um raciocínio que não é raciocínio coisa nenhuma, é seguir as regrinhas idiotas dadas por Karl Marx. São 3 ou 4, 3 leis da dialética, e com isso você sabe tudo. Um pouquinho mais de uma coisa aqui, uma coisa ali, pronto, você explica tudo.
Agora, quando vem alguém e diz assim, mas por quê? Pronto, você não está pensando direito. Bom, porque você está desconfiando de mim? Pô? Vamos agora para um intervalo e depois eu retorno. Acesse vídeos, notícias, artigos de opinião e a toda a programação no site www.radiovox.org.